Olá, querido ouvinte da Vibe Mundial FM. Aqui é Gisela Campiglia e é uma grande alegria estar aqui com você mais uma vez para a gente aprender, para a gente refletir, para a gente se estruturar para fazer boas realizações nas nossas vidas. E hoje eu vou falar para vocês a respeito dos bastidores dos atendimentos nas casas espirituais. Nos centros espíritas, seja de Umbanda, um centro universalista, num centro de mesa branca, como se dizem, num centro de Kardec, tá certo? Então, vou explicar para vocês o que acontece no invisível, né? Porque como eu tenho bastante vivência dentro das casas espíritas, eu passei 18 anos frequentando o kardecismo, fiz todos os cursos que eu tinha direito e já estou há 24 anos também numa casa espírita universalista, que é o Templo Espiritual Maria Santíssima, atuando, né, como voluntária. Eu posso trazer para vocês o que acontece. Eu tenho certeza que muitos de vocês que estão me ouvindo agora frequentam algum centro espírita, né? Então, vou comentar aqui com você como é que funciona toda essa dinâmica do trabalho espiritual. Muitas vezes o que acontece é que você vai primeira vez na sua vida num centro espírita e, no entanto, quando você chega lá, você toma um susto. Você vai passar com o mentor espiritual e ele já conhece toda a sua vida, ele já fala todos os problemas que você está passando, né? É muito curioso, parece um milagre, né? Mas por que acontece isso? Porque, na verdade, gente, os nossos próprios mentores pessoais é que organizam a nossa ida a uma casa espírita para que a gente receba ajuda. Então, eles vão buscar uma casa que tenha sintonia com a energia deles e também uma casa que realmente possa ser eficiente nessa ajuda, né, que o protegido deles estão precisando. Então, eles buscam um lugar e começam a intuir a pessoa para procurar um lugar, começam a pegar uma amiga que conhece aquele centro, né, para ela comentar e a pessoa ficar interessada em ir até o local. Existe toda uma organização para a pessoa conseguir chegar, né, e receber o atendimento espiritual. E eles conversam com a equipe de trabalho daquela casa espírita e já vão passando de antemão, né, o que está acontecendo, né, qual é a situação, qual é o problema. Por isso que quando você chega lá, eles já sabem tudo da sua vida, porque eles já combinaram, né, antecipadamente com os seus mentores pessoais para que esse atendimento aconteça. Mas como existe o livre-arbítrio, né? E espírito de luz respeita o livre-arbítrio dos outros, a pessoa pode resolver não ir, pode resolver ir numa outra casa que, de repente, ela pode ser até ludibriada, né? Numa casa que não tenha um trabalho de acordo, né, com aquela vibração que a pessoa precisa. Então, a gente também precisa, né, ter sempre essa parceria com os nossos mentores pessoais, porque ninguém melhor do que eles para nos conhecer tão bem, né, e nos levar no melhor lugar para que a gente possa receber um auxílio. Mas isso são as pessoas que vão nas casas espíritas, porque o que a gente vê é bastante comum, né? É quando a pessoa tem um problema, ela reclama para a amiga, liga para a tia, né? Fala para metade da torcida do Corinthians, mas ela deixa para ir no centro espírita em último lugar. E muitos homens, eu posso dizer para vocês, quando eles estão com um problema, ao invés deles buscarem a Deus, eles vão para onde? Eles vão para o bar tomar uma cerveja, né? Achando que o problema vai se resolver. Na verdade, eles só vão postergar, né, aquilo tudo e não vão conseguir solucionar nada. Mas, infelizmente, muitas pessoas, elas só procuram ao Deus depois que elas já procuraram em todo lugar, inclusive médicos e tudo. Na hora que ela não arruma a solução em lugar nenhum, aí sim ela resolve buscar a Deus. E, no entanto, muitas vezes, se você começar de cara buscando a Deus, você muitas vezes não vai precisar, né, ter o
terceiro passo, o quarto passo, muitas vezes até a tua saúde pode ser curada num centro espírita e você talvez nem precise mais buscar um médico, tá certo? Então, gente, é preciso tomar cuidado, né? Porque quando a gente vai num lugar desse, muitas vezes a gente já está vulnerável, né? A gente já está cansado. É difícil alguém ir só para agradecer o bem que recebeu. A grande maioria das pessoas, elas vão só para pedir ajuda dos espíritos, né? E outra coisa que acontece, né? Como é que você sente, como é que você valida que aquele local vai ser um local bom para você, né? Porque você precisa ter essa sensibilidade. Quando você chega, você vai ouvir uma palestra, muitas vezes os próprios mentores espirituais, né, incorporados num médium, vêm e trazem também uma mensagem, que é aquela mensagem coletiva, mas parece que foi feita exatamente para nós, né? Porque a forma dos mentores espirituais trabalharem tem muita organização. Então, eles juntam naquele dia de atendimento pessoas que estão com problemas semelhantes, trazem uma equipe imensa de assistência que tem habilidade, né, especialidade em lidar com aquele tipo de problema. Por exemplo, aquele dia, um monte de gente com problemas financeiros. Outro dia, eu chego lá no Centro Espírita, eu vejo que tem um monte de criança, então eles vão trazer os mentores para cuidar dessa criançada, eles organizam tudo, tá certo? Então, quando a palestra sai, ela parece que foi feita especialmente para você, mas ela foi feita especialmente, sim, com muito amor, mas para todo aquele grupo que foi encaminhado naquele dia de atendimento e que tem problemas bastante semelhantes, né? Essa é a organização da luz, a organização perfeita, né? Então, quando a gente escuta essa palestra no Centro Espírita e a gente sente que a mensagem ela bate como verdade no nosso coração, ela ressoa, ela faz sentido. Quando a gente se sente bem no lugar também, você sai mais leve, mais equilibrado, esse é o termômetro para você avaliar se aquela casa espírita ela vai oferecer um bom tratamento para você, se ela vai poder te ajudar no seu problema, tá certo? E outra coisa que acontece, gente, é que muitas vezes essa casa que a gente vai, que a gente se identifica e passa a ser uma frequentadora dessa casa espírita, muitas vezes a gente já conhece esses mentores espirituais que trabalham lá e até mesmo muitos voluntários que estão ajudando, encarnados, de outras vidas. Então, aquilo, na verdade, foi apenas um reencontro e é chegada a hora, então, né, da gente ficar pronto e ir para aquela casa. Por exemplo, como eu comentei com vocês, eu passei 18 anos no kardecismo, né? E um belo dia, eu conheci o Templo Espiritual Maria Santíssima e quando eu cheguei lá, a primeira coisa, eu senti aquela vibração mariana, aquela energia de Nossa Senhora, aquele servição de luz bonito, sabe? E em seguida, eu comecei a ouvir as palestras, tanto do dirigente da casa quanto dos mentores incorporados, e tudo que eles falavam batia com o que já estava dentro do meu coração como verdade, tá? Com o passar dos anos, eu frequentando essa casa, o que aconteceu? Um dos mentores comentou comigo que nós somos almas que estamos trabalhando a serviço de Deus há mais de 3 vidas juntos. Compreende? Então, existe já um combinado e chega uma hora que a gente chega no ponto, né? Fica maduro para pegar e encontrar aquele local do qual a gente já faz parte.
Mas isso não significa que nós não tenhamos resgates para fazer dentro das casas espirituais. Não é porque nós estamos num ambiente de trabalho onde ocorre o serviço de luz que não existam desafios, conflitos, problemas de relacionamento. Por quê, amores? Porque muitas vezes aquelas pessoas com que a gente já teve um desafeto em vidas passadas, o que acontece? A gente reencontra com elas e combina, né, de nos reencontrarmos, né, no serviço de luz. E, é claro, existe sim aquele desconforto, aquela desconfiança que você tem a pessoa, porque no fundo, em uma outra vida, vocês já foram inimigos. Mas a gente vem aqui para quê? Para fazer a prova. Não é isso? Então, para ver se num ambiente sagrado desse, em nome da caridade, as pessoas conseguem se unir e fazer um bom trabalho no auxílio ao próximo e, dessa forma, resgatando também essa relação kármica, tá? Então, acontece também, né? Uma sugestão que eu gostaria de dar para vocês é quando vocês forem passarem um atendimento espiritual, evitarem, né, aquela situação de ficarem a sós com um médium dentro de uma sala, né? Nós sabemos já, por experiência, né, que existe sim a possibilidade de um assédio sexual, esse tipo de coisa. Então, se possível, vá num local onde o atendimento seja feito em aberto, mesmo que você não tenha tanta privacidade, né? Por exemplo, lá no Templo Espiritual Maria Santíssima, no nosso salão de atendimento, nós temos 3, 4 mentores atendendo e cada mentor, né, que está incorporado em um médium, ele tem no mínimo 2 assistentes junto com ele, ajudando no atendimento. Esses assistentes, eles fornecem ectoplasma para o atendimento. Tem um formulário onde ele anota as coisas que o mentor vai falando, porque muitas vezes depois que a gente sai da consulta, a gente acaba esquecendo a metade das coisas que o mentor falou, né? E o outro, muitas vezes, alguns usam uma arruda com uma água com flor de laranjeira, o outro usa pétalas de rosa, então o outro está mais na assistência, assim, do atendimento propriamente dito, né? Mas você não fica nessa situação vulnerável de já estar com um problema e ainda sofrer, né, a chance, né, de ser assediado, né, sexualmente por alguém, tá certo? Depois que a gente sai de um atendimento espiritual, gente, numa casa espírita, seja num centro de Kardec, seja num centro de Umbanda, seja onde for, você foi lá pelo seu livre-arbítrio, a sua livre escolha, e o que acontece? Os mentores lhe acompanham até a sua casa. Você não volta para casa sozinho. Eles vão junto com você para te ajudar a você ficar equilibrado, a você fazer a transformação necessária que precisa ser feita para que você mude a sua vibração e, com isso, você alcance os seus objetivos. Então, eles sempre vão conosco. E muita gente não tem o mínimo discernimento disso. Ela acha que ela entrou, né, fez a consulta dela, foi embora e vai para casa sozinha. Não vai, tá? Se não for 2 mentores, pelo menos um vai te acompanhar, tá? Dependendo da casa, dependendo do número de trabalhadores espirituais que essa casa tem, né? Lá no Templo Espiritual Maria Santíssima, você vai sair com 2 mentores espirituais te acompanhando até sua casa. E muitas vezes eles pedem para a gente fazer uma defumação na nossa casa, passar um incenso, limpar a casa com água de cheiro. É importante seguir o tratamento. Porque, veja, fazendo o que você tem feito até agora, você atraiu, sem querer, é claro, os problemas que você está vivenciando. Então, para que você possa solucionar esses problemas,
é preciso seguir as orientações do tratamento espiritual e seguir completamente, porque muitas pessoas falam, ai, mas pode não acender a vela, mas pode não acender o incenso, mas pode... Gente, cada um resolve se está comprometido com a sua própria felicidade, se está comprometido com a solução dos seus problemas. Mas veja, se você tem uma receita de bolo e vai ovos, vai leite, vai farinha, vai açúcar e vai fermento, você quer fazer o bolo sem o fermento e depois quer que o bolo cresça? Não dá certo, né, gente? E como você vai para buscar ajuda num centro espírita, geralmente você não está bem, na sua casa você andou preocupado, principalmente no seu quarto, antes de dormir, deitou a cabeça no travesseiro, aqueles pensamentos de preocupação repetitivos. Essa energia, gente, formou miasmas, formou sujeira energética que está grudado nas paredes, no teto, no chão e precisa defumar a casa. E essas casas espíritas, eles têm equipes especializadas na limpeza energética de ambientes. Então, na hora que você vai fazer o tratamento e começa a defumar a sua casa, vai uma equipe especializada junto, tá? Para tirar toda essa energia ruim que estava na sua casa. Mas para você que está chegando no programa agora, o meu nome é Gisela Campiglia. O meu programa se chama A Lógica da Vida. E hoje eu estou falando sobre os bastidores espirituais das casas espíritas. O que acontece, né, quando você vai num centro espírita, da hora que você entra, né, até o final do tratamento. Eu acredito que você ter conhecimento disso, o que vai acontecer? A tua consciência, né, vai se expandir. Então, na hora que você for fazer a próxima consulta espiritual numa casa sagrada, o que vai acontecer é que você vai se tocar melhor o que está acontecendo e vai poder ter um melhor proveito, né, da sua ida até lá, tá certo? Já no centro de Kardec, gente, eles não utilizam velas, eles não utilizam defumação, né? Você que frequenta a mesa branca, como se fala, e eu tive muitos anos, né, no centro de Kardec, não são utilizadas essas ferramentas, né, que ajudam a transformar a energia, a gente fazer a nossa reforma íntima. Porque seja onde for, o objetivo é sempre fazer a reforma íntima, porque é o conjunto de pensamentos, sentimentos e atitudes que a pessoa tem que compõem a energia dela, a vibração dela. E através dessa energia é que ela vai atrair problemas ou soluções. Então, para solucionar os problemas, o que precisa? Precisa mudar a energia da pessoa, tá? Essa que foi buscar ajuda no centro espírita. Então, dentro do centro de Kardec, o que é o tratamento? O tratamento, gente, são feitos através dos passes, né? Então, você tem o passe anímico, tem o anímico mediúnico, o passe mediúnico, né? O P2, P3B, CH, né? Quem é kardecista sabe. Então, você vai ter aquela sequência de passes e a tua parte é você fazer os estudos, é você realizar o evangelho no lar, é você ingerir a água fluidificada, né? Então, esse tratamento, ele vai muito em cima do conhecimento, porque o conhecimento liberta, não é isso? Na hora que você está sabendo as coisas, né? Você erra menos, porque você sabe mais. Então, gente, uma coisa que precisa ficar claro, né, é que toda vez que a gente recebe uma sugestão de tratamento, a gente seguir. Se você confiou, bateu como verdade, gostou da energia da casa, manda bala, faz tudo direitinho, porque depois as pessoas gostam de botar a culpa na casa, dizendo que a casa não tem um bom trabalho, que o mentor não sei o que lá, e ela não olha para ela, para assumir, né, ter a coragem de ser humilde e assumir que ela não fez o tratamento conforme foi recomendado, tá?
Uma outra coisa que as pessoas têm uma grande ilusão, né? Elas querem transferir a responsabilidade de soluções dos próprios problemas para os mentores espirituais, tá? Então, eu quero comentar com vocês qual é o papel dos mentores espirituais, o que eles fazem, tá? Os mentores, gente, eles têm um amor muito grande, porque esses mentores que eles estão nas casas espíritas, eles são mentores de serviço. Eles não são um mentor pessoal, eles são guias espirituais que atendem centenas de pessoas. Então, eles são preparados para isso. Eles passam séculos se preparando no plano espiritual para poderem assumir tal responsabilidade. E você vê um incorporado ali, mas tem uma equipe completa no entorno para fazer o atendimento àquela pessoa encarnada que foi buscar ajuda, né? E por mais que eles tenham amor e conhecimento, eles não podem viver a nossa vida por nós, tá? É igual uma mãe e um filho. A gente ama tanto o nosso filho que, se a gente pudesse, a gente viveria a vida por eles, para que eles não errassem, para que eles não sofressem. Mas isso não é possível, porque a jornada da vida, ela é única e intransferível. Então, os mentores, eles vão limpar a nossa energia, eles vão afastar os obsessores, eles vão nos dar orientações e vão nos dar também força de motivação para nós fazermos as transformações que só a gente pode fazer. Então, a gente precisa mudar. Se a gente não mudar, o problema não muda, tá? Então, sem ilusão, gente. Não dá para terceirizar a sua vida para outra pessoa, tá? Mentor não é babá espiritual. Mentor espiritual, gente, é professor, porque ele te ensina, ele te mostra, ele clareia a sua mente e te dá força para você perceber o que você está fazendo de errado e não se tocou ainda, e aí você ter força para poder mudar aquele posicionamento que está te trazendo problemas na vida, tá certo? Outra coisa, tem pessoas que eu vejo, né, que elas não saem do centro espírita, porque nada, o Centro Espírita é um programa gratuito, não é isso? As portas estão abertas, né? A pessoa pode ir todos os dias. Então, lá no Templo Espiritual Maria Santíssima, nós atendemos de segunda a sábado. Segundas e terças atendemos à tarde e à noite. E nos demais dias atendemos no período da tarde. Sábado também atendemos pela manhã e à tarde. Então, assim, a pessoa pode ir todos os dias para o Centro Espírita. Então, eu vejo, assim, que tem senhoras aposentadas, né? Que elas não têm mais tanto programa, já criaram os filhos e tudo, e elas vão todo dia para o Centro Espírita. E não tem problema nenhum, tá? Porque vão ser muito bem recebidas. Mas o interessante para essas pessoas que vão com frequência, seria se disponibilizar a ser um voluntário da casa, colaborar nos trabalhos, entregar um copinho de água fluidificada. Você entende? Coisas simples, distribuir a ficha na fila de atendimento. Por quê, gente? Porque na hora que você já está lá, por que você não vai colaborar, né? E com isso vai ganhar também créditos, o tal bônus hora espiritual. Tá certo? Então, isso é muito importante. Olha, queridos, o programa está quase acabando. Então, eu queria falar para vocês que segundas-feiras eu estou lá no Templo Espiritual Maria Santíssima, Rua Jaraguá, número 371, no bairro do Bom Retiro, a partir das 13 horas da tarde, fazendo a palestra no salão de atendimento. Em seguida, às 18 horas, eu começo a fazer a Ave Maria, né? Você pode ir lá assistir pessoalmente, mas também pelo canal do Templo Espiritual Maria Santíssima no YouTube, você pode me acompanhar. A transmissão é ao vivo, fluidificar a sua água e aproveitar as bênçãos de Deus e de Nossa Senhora.
Eu quero agradecer imensamente a sua atenção, a sua audiência e até o próximo programa.